Fala, pessoal. Boa tarde aí, tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Como é que vocês estão aí? Tudo na tranquilidade, na medida do possível. Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui, certo? Então, vamos nós aqui, pessoal. Seguinte. Hoje, a aula de hoje, pessoal... Opa, bom, a aula de hoje, eu posso até considerar como sendo uma continuação lá da aula da Academia Matemática Básica, né? O professor falou de relações antes de entrar nas questões de funções, né? Então, acredito eu que a aula, boa parte das coisas que eu vou falar aqui, vocês já devem ter visto lá, quando o professor falou sobre relações, só que aqui vai estar dentro de um contexto um pouco mais específico, somente para a próxima aula, que nós vamos ver um tipo especial de relação, que é a relação de ordem parcial, tá? Mas vamos nós aqui. Aqui é só um roteiro, certo? E, bom, requisito, né? A gente vai, como eu falei do início ao final da cadeira, a gente vai ver, vai ter que ter demonstração, né? Vai ter demonstração de alguns teoremas, manipulação algébrica e conceito de teoria dos conjuntos, que também vocês viram lá em matemática básica, tá? Nós vamos ver aqui os conceitos de notação. Ele fala que rever, porque, na verdade, esse conceito de notação de relações binárias, né, relações, já foi visto lá na cadeira de matemática básica. Tá? Mas, como eu falei, tudo isso aqui é importante para as duas principais relações que nós vamos ver, a relação de ordem parcial, principalmente isso aqui de ordem parcial, e também a relação de recorrência. Tá? Isso é um assunto da próxima aula. Então, lá, relações binárias. Tá? Eu vou colocar uma revisão, como eu falei. Isso aqui, essa aula aqui, apesar de ser uma revisão da aula da cadeira anterior, mas é importante porque somente essas propriedades aqui, que estão meio, dá para ver, né? Flexibilidade, simetria, transitividade, ela tem que estar bem quente na cabeça de vocês, tá? Então, por isso que essa aula se torna importante, tá, pessoal? Então, vamos nós, relação, tá? Qual a definição de uma relação binária, tá? Bom, a relação, a gente pode até falar que é como se fosse uma operação que é, mas não necessariamente uma operação, mas a gente pode ver como uma operação que é aplicada em dois conjuntos. Então, dado que eu tenho dois conjuntos A e B, tá? Quaisquer, tá, pessoal? Dois conjuntos quaisquer, tá? Uma relação de A para B, uma relação binária de A para B, vai ser um subconjunto do produto cartesiano de A por B, tá? E aí, só relembrando, né, produto cartesiano, só que de A B é o produto das partes, né? Também depende da intimidade de vocês, né? Produto cartesiano, produto das partes. Ele nada mais é, pessoal, ele nada mais é do que um conjunto também, ou seja, esse cara aqui, o produto cartesiano, ele também é um conjunto, tá? Só que é um conjunto que vai ser formado por pares ordenados, tá? Onde aqui eu vou ter um par ordenado x e y, tá? Onde x é o primeiro elemento, repara que tem os parentes, tem a vírgula separando esses dois caras, onde x é o primeiro elemento desse par e y é o segundo elemento desse par. Então, isso aqui define o par ordenado. Só que esses elementos, x e y, são elementos de conjuntos, tá? E quais conjuntos, professor? Esse símbolo aqui, tá, ok? Cuidado que esse símbolo aqui, dentro da notação de conjunto, ou da definição de conjunto, não é o símbolo da divisibilidade que nós vimos lá, né? Que x barrinha A, assim que x divide A, tá? Esse barrinha aqui é um tal que. Ou seja, o conjunto A cartesiano B é formado pelos elementos x e y, tá ordenado x e y, tal que x pertence a A, ou seja, x é um elemento de A, e y é um elemento de B. Y pertence a B. Então, essa é a definição de produto cartesiano, ou produto das partes, né? Ok? E aqui ele fala que uma relação binária de A para B, e o cuidado aqui, ó, eu passei batido aqui, ou direto, muito rápido, né? Relação binária de A para B, ou de A em B, né? Isso aqui, ele já está definindo a direção da relação, ou seja, ele vai relacionar elementos de A com alguns elementos de B, tá?
Isso que exatamente uma função faz, né? Uma função é uma função que é aplicada a elementos de um conjunto que relaciona esse elemento de conjunto a outro elemento de outro conjunto, tá? Uma função, né? Só que uma função é uma relação um pouco mais forte, que tem que satisfazer certas propriedades que uma relação não precisa, tá? Mas eu não Aí, nesse caso, professor, a gente disse que o A é o domínio e o B é o contradomínio? Isso. No caso de relação, no caso de relação, não sei quem falou, desculpa, doutor. Edivaldo. Edivaldo, no caso de relação, não tem esse conceito de domínio contra domínio, tá? É mais entre o Certo. conjunto A e B. Mas você pode visualizar, já que vocês já têm essa noção de função, vocês podem, porque o resultado é o mesmo, tá? O A equivale a ser um domínio dessa relação e B é o contradomínio, tá? Ou seja, vai ter Entendi. esse mesmo significado, tá? Mas em relação não existe esse conceito. E aí, o que, é que vai acontecer? Uma relação binária, ele é um subconjunto desses caras. Porque exatamente, né? Se a gente for olhar a definição ou a parte mais conceitual, né, entendimento de o que é uma relação, eu vou pegar um elemento de A e vou relacionar com o elemento de B. E é exatamente o que um par ordenado é, né? Usando essa definição aqui de par ordenado, né, eu vou ter dois elementos, x e y, onde x pertence a A e y pertence a B, ou seja, de certa forma, esse par ordenado está dizendo que existe relação entre esses dois, né? X se relaciona com Y, de alguma forma, né? E essa relação é dita exatamente quando nós definimos a relação, tá? Por exemplo, aqui, né? Nesse exemplo aqui é mais um exemplo de par ordenado, tá? Então, aqui eu tenho o conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado pelos números A e B, tá? Pode falar, Antônio, alguém levantou a mão ali, pode falar. Foi sem querer, professor, foi sem querer. Ah, tá certo. E o B é os elementos A e B, tá? Então, quem são todos os pares ordenados? Quem são os conjuntos das partes? Quem são o produto cartesiano? Tá? Vai ser esses pares ordenados aqui, todos eles aqui, tá? São os pares ordenados 1A, tá? 1B, 2A, 2B, 3A e 3B. Ou seja, cada elemento de A, para que não é relação, tá? Aqui eu estou falando primeiro de produto cartesiano, tá? Cada elemento de A, ele vai formar um par ordenado com todos os elementos de B. Então, um vai formar um par ordenado com o A, um vai ficar na primeira posição e o A na segunda, certo? Na primeira posição sempre fica um cara do conjunto A, ou seja, do conjunto que está aqui, A vezes A produto cartesiano B, então o primeiro elemento sempre vai ser do cara que está aqui na frente, né? E o segundo sempre do cara que está aqui atrás. E o cuidado que o produto cartesiano de B por A é diferente de A por B, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um A, tá? Um B, e aí o 2, eu vou relacionar, ou ele vai fazer parte de um par ordenado com todos os elementos de A. Então, eu tenho 2A e 2B. E o 3, ele vai fazer parte de pares ordenados com todos os elementos de B. Então, vai ter 3A aqui, ó, e 3B. Esses caras aqui, ó, é o produto cartesiano. Ele também é um conjunto onde cada elemento é um par ordenado. Isso aqui nós chamamos de par ordenado, tá? Porque é um par, né, de elementos e está ordenado porque o primeiro elemento você vai pertencer a esse conjunto e o segundo a esse. Por isso que chama de par ordenado. Par de elementos e ordenado porque existe uma relação de ordem entre eles, tá? E essa relação de ordem me diz que o primeiro, o cara que quer ficar aqui, sempre vai ser um elemento de A. E o cara que está aqui vai ser sempre um elemento de B, ok? Mais uma vez, cuidado com as letrinhas. Produto cartesiano A por B. É diferente do produto cartesiano de B por A, ou seja, BXA, é diferente, tá? Cuidado com... Importante saber que o primeiro elemento desse produto vai pertencer ao primeiro conjunto que tiver aqui. Independente se é o A, é o B, é o C, é o D, é o F, é o X, seja qual for. E o Y vai pertencer ao conjunto que está aqui na segunda parte do produto cartesiano, independente de quem seja esse conjunto, tá, pessoal? Isso é importante. Então, isso aqui é o produto cartesiano, e a relação, e a definição de relação é ele é um subconjunto desse cara. Ok, pessoal? E o interessante aqui é que cada subconjunto de A é uma relação de A por B. E aí, até voltando um pouco lá na cadeira de matemática básica, diz que está a diferença com funções, porque função ela tem uma regrinha a mais lá, uma regrinha que toda função é relação, mas nem toda relação é uma função, porque uma função é uma coisa mais forte. Tem uma regrinha lá que ela separa um pouco de relação. Só que a relação é um pouco mais tipo aberta, aceita todo mundo, tá? Pode vir que aqui é coração de mão. De mãe né? E exatamente essa relação a relação tem essa coisa de pode vir que pode entrar todo mundo, tá? Porque todo subconjunto
do produto cartesiano é uma relação, né? É uma relação de A em B, tá, pessoal? Aqui ele colocou como exemplo, ó, por exemplo, ele pegou um subconjunto do produto cartesiano, ele pegou o elemento 1A, ou melhor, o par ordenado 1A, e o par ordenado 1B. É uma relação, tá? Esse cara aqui é uma relação de A em B, tá? Ele está relacionando um elemento de A, um somente, né, com o elemento A de B, e o 1 com o elemento B. Cuidado que na relação não precisa, tá? Não precisa necessariamente relacionar todos os elementos de A, né? Porque, na verdade, essa é uma das diferenças, né, de funções, né? Na relação, não. Na relação não precisa relacionar todos os elementos de A com algum elemento de B. Por exemplo, esse cara aqui só relacionou um 1. Tá? Ou pegou um elemento 1 de A e relacionou com os elementos A e B do conjunto B. Somente. Isso aqui é uma relação de A em B. Tá, pessoal? Outro exemplo é esse cara daqui, outra relação. Tá? Aqui ele já pegou, ele já relacionou o elemento 1 com o elemento B, tá? E com o elemento A aqui também, e o 2 também com A e com B. Tá? E isso aqui é outra relação de A em B. Tá, pessoal? E uma coisa interessante aqui, que o conjunto vazio, ou seja, esse cara daqui, é uma relação de A em B. Como na relação eu não preciso, aquela exigência que tem função, que eu preciso relacionar todo mundo de A com alguém de B, então, por vacuidade, né, o conjunto vazio é a relação de A em B. Ou seja, o conjunto vazio, ele é uma relação uma relação de todo conjunto para qualquer outro conjunto, tá? Uma coisa bem... Bom, a gente fala por vacuidade porque, como ele não tem nenhum elemento, né, esse conjunto vazio, e a relação não tem nenhuma regra, assim, propriamente dito, né, precisa ter... Não, ele deixa todo mundo aberto, então, consequentemente... E fora que, e pela essa definição aqui, um subconjunto de um conjunto, né? Ou seja, ele está falando assim, ó, a relação de A em B é um subconjunto de um conjunto, tá? Mas o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer outro conjunto, né? Consequentemente, a gente fala por vacuidade porque ele está contido dentro dessa definição. Então, ele é uma relação também. Ok, pessoal? E outra relação que ele colocou aqui como exemplo é o próprio produto cartesiano, né? A em B. Ok? É uma relação de A em B. No caso aqui, ele está relacionando todo elemento de A, ou cada elemento de A com todos os elementos de B. Tá? Ou seja, porque se eu estou pegando o subconjunto desse cara, o conjunto completo também é um subconjunto. Então, está contido dentro dessa definição aqui de relação binária. Tá? Relação binária porque ele vai exatamente relacionar dois conjuntos, tá? Dois conjuntos. Okay? Conjunto A e B. Mais uma vez, só quem são esses A e B? Bom, aqui como exemplo, nós definimos aqui o conjunto com 1, 2 e 3, o elemento 1, 2 e 3, e um B com A e B. Normalmente vai ser ou conjuntos naturais ou conjuntos inteiros, né? Ok? E uma coisa importante aqui, ó, é que isso já trazendo um pouco para aquelas propriedades de conjuntos, né? Sobre o conjunto, nós vimos que quantos subconjuntos o conjunto tem. Porque, como ele está falando aqui que uma relação binária é um subconjunto desse cara daqui, independente de quem seja esse conjunto, é um subconjunto de um conjunto, tá? Quantas relações eu vou ter? Bom, se anteriormente ele falou que o conjunto vazio também é uma relação, consequentemente a quantidade de relações que eu vou ter vai ser a quantidade de subconjuntos desses caras, né? E quantos subconjuntos eu tenho, né, desses caras aqui? Aí a gente vai ver quantos elementos eu vou ter nesse par ordenado aqui, né? Por exemplo, nesse exemplo daqui, né, eu tenho 3 elementos em A. E aí eu falei, ó, o produto cartesiano, cada elemento de A eu vou relacionar com todos os elementos de B. Significa que, se eu tenho 3 elementos de A, e cada um deles eu vou relacionar com todos os elementos de B, e tem 2, e eu vou ter, no final, né, nesse produto cartesiano, eu vou ter 3 vezes 2, eu vou ter 6 elementos, né, tá, desse meu conjunto. Ou seja, quando fala elementos, porque no produto cartesiano, cada elemento é um par ordenado, tá? Então, eu vou ter 6 elementos, tá? Então, significa que no produto cartesiano de A por B, produto cartesiano de A por B, a quantidade de elementos vai ser a quantidade de elementos de A vezes a quantidade de elementos de B, tá?
Nesse exemplo, como eu falei, são 6. E quantas relações binárias vou ter? 2 elevado a 6, porque vão ser um subconjunto desses caras, né? Enquanto subconjunto eu tenho 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto. Então, eu tenho 6 nesse meu exemplo aqui, 2 elevado a 6 dá 64 relações binárias diferentes de A em B, tá? Isso aqui, de novo, para uma relação entre dois conjuntos quaisquer A e B, é só somente pegar o tamanho de A vezes o tamanho de B. Então, ao invés de ser 6 aqui, vai ser o tamanho de A vezes o tamanho de B. Então, isso me dá a quantidade de relações binárias diferentes de A em B, ok? Se A tiver 10 elementos e B tiver 5, então vai ser 10 vezes 5, 50. 2 elevado a 50, né? Se A tiver 2 elementos e o B tiver 10, será 2 vezes 10, 20. Então, 2 elevado a 20. E assim sucessivamente. O importante é que 2 elevado ao tamanho de A vezes o tamanho de B, tá? Então, esses são a quantidade de elementos num produto cartesiano de A ou B, independente de quem seja A, independente de quem seja B, tá? É evidente que se A ou B, né, um dos dois, ou os dois forem um conjunto infinito, né, tipo, o A é o produtos naturais, ou o B é o produto dos inteiros, né, ou os dois são produtos inteiros, consequentemente, esse cara aqui é infinito também. O produto cartesiano vai ser infinito também, tá, pessoal? Isso aqui só vale quando A e B são finitos, evidentemente, né? Porque quando A e B são infinitos, aí... Professor, Vai falar. mas você acabou de dizer que o produto dos elementos de A pelo produto dos de B dá o número total de informações que você pode obter com o produto cartesiano, né? Isso. Então, por que aí está relacionado como uma potência? Não, exatamente, ó. Se você se lembra lá em matemática básica, eu falo o seguinte: eu tenho um conjunto. Quantos subconjuntos um conjunto tem? Aqui como é que você sabe esse valor? Você pega o tamanho do conjunto, digamos que esse conjunto tem, sei lá, 6 elementos, tá? Quantos subconjuntos esse cara tem? 2 elevado a 6, tá? Ah, esse conjunto tem 10 elementos, 2 elevado a 10. Esse conjunto tem 1000 isso aí, elementos, sim, eu 2 me elevado a lembro. 1000. E, tá certo? Então, isso aqui Sim. vem exatamente de lá. Porque quem é esse conjunto, professor? É o produto cartesiano, tá certo? E aí, quantos elementos tem esse produto cartesiano? Tamanho de A vezes o tamanho de B, tá? Ok? Beleza? Entendi agora. Tranquilo, Caio. Beleza. Tranquilo. Bom, isso aqui como eu falei, é uma revisão. Vamos lá, a parte de notação, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Qual a notação que a gente vai utilizar para relação? Que é a mesma lá que normalmente pessoas de matemática básica usam, né? Toda relação, como nós vimos, né, é um subconjunto, né, ó, do produto cartesiano A por B. Mais uma vez, independente de quem seja A, independente de quem seja B. Não vamos nos bitolar nas letras A e B. Se eu tiver C e D, não é mais, né? Não. É qualquer conjunto, tá? Aqui eu só escolhi a letra A e a letra B para representar esses dois conjuntos, tá? Então, aqui ele está me dizendo isso, né? Que R é uma relação. Só que esse R pode, como nós vimos, é um subconjunto desse produto cartesiano. Pode ser qualquer coisa, né? Então, normalmente, o que é que se faz? Além de dizer isso, né? Ou normalmente até se omite isso daqui, você diz da seguinte forma, tá ok, né? R é igual. Como R é um subconjunto do produto cartesiano, os elementos de R são pares ordenados, ó, x, y. Tal que algumas condições a serem satisfeitas. Então, normalmente vai acontecer isso, ó. As relações é um subconjunto de pares ordenados, mas a gente vai pegar qualquer coisa, tá? Normalmente, né? Normalmente vai ter alguma regra, pode ser regra de formação, que são exatamente essas condições a serem satisfeitas. Um exemplo disso, a condição é que x é estritamente menor do que y. Então, dado A e B, essa relação vai ser os pares ordenados x e y, tá? Tal que x é menor que y. Estritamente menor do que y, tá? E essa condição para que eu venha pegar os pares ordenados. Claro que, para saber quem são os pares ordenados, né, nós precisamos saber quem é A e B, né? Para avaliar essa condição aqui, ok? Caso contrário, vai ter apenas uma coisa bem genérica. Tá, legal, entendi. Mas quem é A e quem é B, tá? Aqui, não é nem no exemplo anterior, porque no exemplo anterior o B era letra, né? Então, não tem exatamente como comparar
números com letra, né? Então, aqui, ó, conjunto A é o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3, tá? São esses elementos. O B, 0, 2 e 5. Aqui ele formou todos os pares ordenados, tá? Do produto cartesiano. O A tem 3 elementos, o B tem 3 elementos, então o produto cartesiano A por B vai ter 3 vezes 3, 9 elementos. Aqui, ó, 9 elementos, tá? E aí, quantos subconjuntos esse cara tem? 2 elevado a 9, tá? Ah, mas só quem é esse R aqui, que nós definimos aqui como X estritamente menor que Y? Aí eu vou olhar, como esse produto cartesiano é finito, né? E não só que é finito, que é um tamanho pequeno também, né? Eu posso verificar manualmente, né? Cada elemento do produto cartesiano e ver quem é que satisfaz essa condição aqui. Por exemplo, só lembrando que X é o primeiro elemento do par, Y é o segundo. Então, aqui, ó, esse aqui não faz parte, porque na verdade é o contrário, Y, que é menor do que X, tá? Aqui já faz 1 e 2, porque o 1 é menor do que 2, vai ficar aqui dentro. O 1 e o 5 também, porque o 1 é menor do que 5. O 2 e o 0 não satisfaz essa condição. O 2 e o 2 também não satisfaz, ó, porque é estritamente menor. O 2 e 5 satisfaz, então vai fazer parte. 3 e 0 não, 3 e 2 não, e 3 e 5 faz parte. Então, essa relação aqui, ó, definida por essa regra de formação, por essa condição aqui, dado que o A e B são esses dois caras, tá? É a relação com os pares ordenados 1, 2, 1, 5, 2, 5, 3, 5, tá? Então, repare que ele não relacionou todos os elementos de A, tá? Ou ele só relacionou o elemento 1, 2, 3 e 5. E o 2 e o 5, ele só relacionou com o elemento de B, tá? Então, essa relação aqui, ela define, tá? E atenção, tá, pessoal? Essa relação são esses elementos, dado que eu defini quem é o A e quem é o B. Se eu definir outro conjunto como sendo A e outro conjunto como sendo B, isso aqui muda, tá? Então, essa definição aqui, essa regra de formação, essa lei de formação, seja lá qual nome que você gosta mais de dar, para a gente definir a relação, vai depender de quem são, né, o conjunto A e B, ok? Pessoal. Continuando aqui, ó, nesse caso específico, ok, ele já esticou a baladeira, ele disse, ó, A e B são os naturais, tá? Aí, professor, A e B são os naturais, quantos elementos tem nesse conjunto dos pares ordenados? Aí é infinito, né? E é só pegar o tamanho de A vezes o tamanho de B, né, professor? Exatamente. Infinito vezes infinito dá infinito, né? Eu não, acho que não tem isso daí, né? Eu não lembro, acho que não tem infinito vezes infinito, pessoal. Ou tem, sei lá. Bom. Importante aqui que esse produto cartesiano ele tem quantidade de elementos infinitos, tá? Infinitos, ok? E aí, quem é, certo? Esse conjunto, essa relação, com essa mesma regra de formação, já que eu mudei o conjunto A e B. Bom, aí ele também vai ter um conjunto infinito de elementos, né, pessoal? Porque é todo mundo que o primeiro elemento é menor, o primeiro elemento do par é menor que o do segundo, né? Então tem um zero. Se você pegar só o zero, né, só o zero no conjunto naturais, ele é menor que qualquer outro, não vai se relacionar com ele mesmo, né? Ok? Mas o zero, ele vai fazer par ordenado com todos os elementos do conjunto naturais, exceto ele, tá? Como eu tenho infinitos números naturais, mesmo tirando o zero, né? Então, se eu for olhar só para os pares ordenados, onde o zero é o primeiro elemento, eu já tenho infinitos, tá? 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4, bom, tá? E aqui ele só pegou alguns, tá, pessoal? 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 0 e 2, 1 e 1, ele só pegou alguns aqui, tá? E aqui também só pegou alguns. Importante que para esse caso específico, quando o B ou o R, né, ou os dois nesse caso aqui, tá? Ele for infinito, né? Ou ter tamanho infinito, e a relação também vai ter tamanho infinito. Então, repare que só porque eu mudei o conjunto A e B, de um exemplo para outro, a relação muda e de uma relação finita, como essa daqui, só 4 elementos, passa uma relação... Opa, perdão. Passa uma relação infinita. Voltando aqui. De uma relação finita, que foi esse caso aqui, passou para uma relação infinita. Tá? Só por eu ter mudado o conjunto A e B. E mantive a condição, a lei de formação da relação. Ok, pessoal? Bom, isso aqui é só, como eu já tinha falado que toda relação é um conjunto também, porque o conjunto dos pares ordenados é um conjunto, então eu estou pegando o subconjunto desse cara, logo ele é
é um conjunto, né? Ok? E repare que uma situação aqui, ó, um exemplo aqui, professor, aqui ele está dando quem é o conjunto A e B, e está dizendo quem são, né? Quem são a relação. Repare que ele não deu nenhuma lei de formação, né? Ó. Ele só disse que a relação R é formada por esses elementos. E realmente são pares ordenados desses dois conjuntos, tá? Ele não deu nenhuma lei de formação. Outra forma de você definir relação é, além de você definir aquela lei de formação e dizer quem é, quais são as condições por par ordenados tem que satisfazer para pertencer a essa relação, outra é você dizer, né, quem são explicitamente os elementos dessa relação, tá? Claro que eu só posso fazer isso quando a relação tem tamanho finito, né? Porque se esse cara tem tamanho finito, não tem como eu descrever todos os elementos dessa relação, tá? Esse aqui ele está me dando os conjuntos, está dizendo, considera essa relação, ok? Aqui é só para questão de notação, né, que no caso aqui, ó, o par ordenado 2 pertence a essa relação. E, mais uma vez, a relação é um conjunto, onde os elementos são pares ordenados. Aqui eu estou perguntando, esse par ordenado pertence? Pertence. E aí nós dizemos que um está relacionado com 2 por R, né? Ou seja, esse cara é um par ordenado, tá? 1 e 2. No conceito de relação, dentro do conceito de relação, está dizendo que 1 está relacionado por 2 por R, ou através de R, né? Pelo R, ok? E o par ordenado 2 e 1 não pertence à relação, tá? Não pertence, porque a relação só tem esses 4 pares ordenados. E nós dizemos que 2 não está relacionado com 1 por R, ou pelo R, tá? Só pela relação. Então, a relação, como eu falei, né, relaciona, né, 2 elementos, liga 2 elementos, né? Fala que esses 2 elementos têm alguma coisa em comum, tem algo, uma afinidade, não sei, tá? Deu match, ou seja, tem alguma coisa entre eles que eles se ligam, né? No nosso caso aqui, ele disse literalmente quem são esses caras que têm relacionamentos, tá? E esses são os conceitos, ou a forma que nós relacionamos, ou falando, na verdade. Um está relacionado com 2 pela relação, ou por R, né, pela relação, e quando não, 2 não está relacionado com 1 por R, tá? Outra forma ele colocou outra forma aqui, fazendo isso daqui, tá? 1, R2, ou 2, esse traço em R1, para representar exatamente essa situação aqui, tá? Normalmente eu vou utilizar essa notação aqui que eu acho mais explícita do que essa daqui, tá? Mas alguns deles podem ter essa outra notação aqui, que é 1R2, dizendo que 1 relaciona-se com 2 pela relação R, ou 1 R cortado assim, ó, e 1, né? Em que 2 não se relaciona com 1 pela relação R, ok? Mas normalmente eu vou utilizar essa daqui que eu acho que é mais explícita no conceito de conjunto, ok? Próximo aqui, ó. Relações, ó, essa relação aqui, todos os exemplos que nós fizemos aqui, todos não. Teve um caso específico que o A era igual a B, mas na maioria A era diferente de B, né? Teve um caso quando A e B eram conjuntos naturais, tá? E uma relação, ela tá, como eu falei no início, relação é uma coisa bem aberta, entendeu? Ou seja, aceita todo mundo, todos os conjuntos, não tem nenhuma regra, tá? Só que, entretanto, todavia, quando nós falarmos que eu tenho uma relação que ela vai, quando A e B iguais, são os mesmos conjuntos, né? Ou seja, uma relação dentro de um conjunto, ou relaciona elementos de um conjunto com ele mesmo, né? Quando A é igual a B, nós falamos que é uma relação binária em um conjunto, né? Porque exatamente na relação binária, vamos dizer assim, eu tenho 2 conjuntos A e B. Aqui, eu vou ter só um conjunto. Mas aí, ela continua sendo binária porque ela vai relacionar elementos desse conjunto com elementos dele mesmo, tá? Então, aqui, ó, seja um conjunto, uma relação binária em A, é um subconjunto do produto cartesiano A por A. Tudo que nós vimos anteriormente está funcionando aqui. A única item a mais, né, um ingrediente a mais nessa receita aqui é que A é igual a B, tá? A é igual a B. Ou seja, a partir de agora só tem um conjunto A. Eu só vou brincar, eu só vou relacionar os elementos do elemento de A, tá? E até falou que foi um exemplo que foi mostrado é quando A e B são conjuntos naturais. Nós vimos aquele exemplo anterior, tá? Que é exatamente o que está aqui, né? Exatamente, né? Aquela mesma relação com a lei de formação X é estritamente menor do que Y, onde A e B são naturais, tá? Ou seja, esse é um exemplo, quando A e B são iguais, que é relações
binária, ou uma relação binária em um conjunto, tá? Ou relação binária em A, ou melhor, nos naturais, relação binária nos naturais, né? Porque os conjuntos é os naturais, ok? E aqui, o que nós fazemos? Nessa situação, não precisa mais falar de A, de B. Bom, se A são iguais a B, né? Ao invés de eu, no caso aqui, igual aos naturais, eu não vou mais precisar ter isso de A, B, né? Usa os naturais, né? Se eu tiver só o conjunto A, usa só o conjunto A. Se tiver só o conjunto dos inteiros, usa só o conjunto dos inteiros. Então, R está contido, ou é igual ao produto cartesiano dos naturais pelos naturais, tal que R, o par ordenado, x e y, tal que x é estritamente menor que y. Ok, pessoal? E aí eu elimino esse A e B da história. Eu passo apenas a ter um conjunto. Mais uma vez, se é os naturais, falo só dos naturais. Se é os inteiros, falo dos inteiros. Se é um conjunto qualquer A, falo só do conjunto qualquer A. Tá? E aqui, relembrando, né, que quando eu falo produto cartesiano de A por A, né, uma simplificação que acontece lá na teoria dos conjuntos é você dizer A elevado a 2, né? Okay? A elevado a 2 não é pegar os elementos de A elevado ao elemento de A, não, tá? É o produto cartesiano de A por A, tá? Em teoria dos conjuntos, utiliza isso daqui, tá? O produto cartesiano de A por A é A elevado a 2, tá? Ok? Mais uma vez, a pessoa é só com A? Não, qualquer conjunto, tá? Produtos naturais, o produto cartesiano dos naturais com naturais é N elevado a 2, ok? Ou seja, independente de quem é esse conjunto, tá? Independente de quem seja esse conjunto, A. E aí, como exercício rapidinho aqui, ó, se eu viesse perguntar, né? Repare que aqui eu estou no contexto, né? De uma relação binária em um conjunto, tá? E ele fala aqui, ó, considere essas relações no conjunto dos inteiros, tá? Ele já está falando, ó. Atenção aqui, ó. Repare que ele não falou aqui sobre conjunto A, conjunto B, ele não falou sobre relação de A para B, ele não falou, ele disse na lata assim, ó, considere estas relações, ele listou abaixo, num conjunto dos inteiros. Então, peraí, num conjunto dos inteiros, uma relação binária com dois conjuntos. Se ele está falando que é no conjunto dos inteiros, então já sei que é uma relação que vai relacionar os elementos inteiros com elementos inteiros, tá? Ou seja, a relação binária onde o conjunto A e B são iguais, que é o conjunto dos inteiros. Então, aqui ele não entra em detalhes sobre aquela notação de conjunto, porque ele deixa a entender o que ele está querendo. Primeiro ele fala que a relação, ok, já diz muita coisa, no conjunto dos inteiros. Então, eu já sei que é uma relação do conjunto dos inteiros para o conjunto dos inteiros, tá? Então, ele vai ser um subconjunto do produto cartesiano inteiro pelos inteiros, ok? Ok. Aqui eu tenho 6 relações que ele apresentou pelo... me esqueceram essa letra aqui, mas tudo bem, tá? Olha, essa letra grega aqui, eu chamar de P, mas tem um nomezinho bonitinho para ela, tá? P1, P2, P3, P4, P5, P6, tá? São relações... Ixi, professor, tá errado. Por quê? Porque no slide anterior tinha X e Y. E aqui o senhor está usando A e B, tá errado. E aí, já para vocês, o professor também no slide, ele faz muito isso, tá? Num slide ele usa uma letra e na outra ele muda a letra completamente. Mas para que vocês saibam ou amadureçam o conceito de abstração, né? Tá? Ou seja, voltando aqui o slide, tá? X e Y, quem é esse X? Não sei, é um cara qualquer. Só sei que é um elemento do primeiro conjunto, naturais. Quem é esse Y? Também não faço a mínima ideia quem seja. Eu só sei que é um elemento do segundo conjunto aqui do produto cartesiano, que é os naturais também. A letra X está representando apenas um elemento genérico, um elemento qualquer, um elemento, seja lá quem for, desse cara daqui. E o Y da mesma forma, desse cara daqui, tá? Só que não precisa necessariamente ser X e Y, tá? Ah, professor, eu prefiro A e B, eu prefiro T e H, eu prefiro N, não importa a letra, tá? Aqui ele está dizendo que é um par ordenado, A e B. Ah, professor, mas ele não diz que esse A pertence a qual conjunto. Realmente, ele está deixando tudo aqui subentendido. Onde está subentendido? Quando ele fala que é uma relação no conjunto dos inteiros. Então, já sei que A é inteiro e que B também é inteiro. Tá? Isso para todas as relações que ele mostrou aqui. E aí ele vem com a lei de formação de cada relação. Ó, tal que
Nesse primeiro, A é menor ou igual a B. Na segunda relação, A é estritamente maior do que B. Na terceira relação, A é igual a B ou A é igual a menos B, tá? Na quarta relação, A é igual a B. Na quinta, A é igual a B mais 1. E na sexta, A mais B é menor ou igual a 3, tá? Então, essas são as leis de formações. O que ele pede, professor? Bom, ele pede, né, quais dessas relações contém todos os pares dessa lista aqui, ó. Então, ele está me dando essa lista aqui de pares ordenados. Então, tem um par ordenado 1, 1, ok? O par ordenado 1, 2. Vixe, eu nem vi aqui vocês falando, não, foi mal. Errou, né, Davi? Valeu. Foi mal, não, acho que coisa aqui. Deixa eu aumentar aqui o som, que eu acho que errou, exatamente. Valeu, Davi. Exatamente. Isso, Thierry, isso. É o par ordenado. Essas coisas aí não apita para me avisar. O que é isso aqui? Não entendi o que é isso aqui. 2 meses de férias? Não entendi nada, mas tudo bem. Continuando aqui. Então ele fala aqui, ó, então esses 5 pares ordenados, 1 e 1, é o par ordenado 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 1 menos 1, 2 e 2. Então ele quer saber o seguinte, ó, qual dessas relações contém todos os pares ordenados dessa lista, né? Qual deles, né? Em outras palavras, ele quer saber quais pares ordenados esses elementos todos pertencem, né? Melhor, quais relações todos os elementos pertencem, todos eles estão contidos, né? Tá? Se tiver isso daqui, se eu colocar aqui uma chave aqui, né, ó, e representar isso aqui como um conjunto, tá? Se eu colocar uma chave aqui e representar esse cara aqui como um conjunto, estou querendo saber qual relação esse conjunto está contido, tá? Qual relação esse conjunto está contido, ok? Ele quer todos eles. E aí nós vamos comparar, né? Ó, o par ordenado 1 pertence a essa primeira relação? Pertence, porque A é menor que B. E aí vamos lá, pessoal. Em todos esses pares ordenados aqui, o A é o primeiro cara e o B é o segundo cara, tá? Então, o 1 pertence à primeira relação, porque 1 é menor do que 1. O segundo par ordenado também, porque 1 é menor ou igual a 2. O terceiro não, porque, evidentemente, 2 não é menor do que igual a 1. Então, isso aqui não pertence. 1 menos 1 também não pertence, tá? Porque 1 não é menor ou igual a menos 1. E 2 pertence. Então, para esse cara daqui, só os 2 primeiros e esse último, tá? Esses 2 aqui, eles não vão pertencer. No segundo, bom, no segundo é estritamente maior. Eu já sei que o primeiro aqui não pertence, ou seja, A é estritamente maior do que B. O segundo não pertence. O terceiro pertence. O terceiro... Peraí, está extensão, porque eu entendi que está perguntando quais dos pares obedecem a toda a lista. Aqui eu entendi, bom, ele já vai ter um slide já falando, eu entendi como sendo quais dessas relações aqui contém todos os pares dessa lista aqui, ó. Ele está considerando como sendo uma lista de pares, né? E aí ele está querendo saber quais as relações contêm todos eles, né? Ou seja, todos os pares dessa lista. Ele está usando contém porque ele está falando da lista, né? Se a gente olhar isso daqui como conjunto, se tivesse uma chavezinha aqui, ó, uma chavezinha aqui, seria um conjunto. Então, quais relações contém, aqui a palavra contém está relacionado a conjunto, né? Quais relações contém esse conjunto, tá? Então, acho que é isso que ele isso, tô testando um por um, exatamente. Aí foi mal, eu falei do Thierry, mas é o Gabriel que falou que tá estranho. Acho que eu tô querendo trocar de óculos, né? O Thierry e o Gabriel. Vi o G, aí eu acho que vamos mandar, porque o Thierry falou antes, aí eu vi o G, já falei que era o Thierry, mas é o Gabriel. E aí eu estou cada elemento dele, estou verificando se respeita essa lei de formação. Por exemplo, esse cara daqui, um 2, não respeita, né? Porque o A tem que ser maior do que o B, e o A que é 1 não é maior do que o B, tá? Esse aqui respeita, porque o A é 2 e o B é 1,
e aqui o A maior do que 2, isso aqui respeita. Esse daqui respeita, porque aqui o A é 1 e o B é menos 1, e A é maior que 1 é maior que menos 1. E esse aqui não respeita, porque tem que ser estritamente maior, tá? E aí o terceiro, ele fala que A igual a B ou A igual a menos B. Bom, todos os pares ordenados que A e B são diferentes, por exemplo, 1 e 2, 2 e 1, né, eles não vão pertencer, né? Tá? 1 e 1 vai pertencer e 2 e 2 vai pertencer. Mas só que ele tem um ou aqui, né? E esse ou significa o quê, professor? Uma dessas duas condições tem que ser satisfeita, ou as duas, né? E a segunda diz que um é o oposto, o simétrico do outro, né? A igual a menos B. Que é exatamente o que acontece com esse cara daqui, ó. 1 e menos 1, tá? Bom, o quarto eu não vou... A é igual a B, né? Pessoal, qual a diferença da relação 4 com a relação 3? Esse ou aqui, né? Porque na relação 4 são só os caras iguais, né? O par ordenado 1, 1 e o par ordenado 2, 2. Na relação 3, eu tinha esse par ordenado 1 menos 1, tá? E eu já estou ficando com ansiedade de ver quem é. Ele não deu a resposta, não. Ó, você que tinha a resposta, ó, foi mal. Tá doido para saber quem é. Então não tem nenhum, né? Deixa eu ver aqui. Tá ansioso. Quem é? Quem faz parte? Quem faz parte? Vamos ver. A relação 5, né? A é igual a B mais 1, né? Bom, esse cara aqui não faz parte, né? E A não é igual a B mais 1. Esse aqui, 1 e 2, faz parte, que o A é 1, o B2... Não faz parte, né? Porque o A não é igual a B mais 1. Portanto, você vai nem contar. Aqui não faz parte, né? 2, 1 aqui faz parte, né? Porque o A2, o B1, A igual a mais... A igual a B mais 1, né? Que faz parte, né? Aqui não faz parte, né? Porque B mais 1 fica 0, ok? E aqui também não faz parte. E a nossa esperança é a relação 6, né? Vamos ver a relação 6, né? Vamos ver, né? Eu acho que a relação 6 vai conter todo mundo, né? A nossa esperança aqui é o PC, né, Gabriel? Vixe, nem um 2, 2, tá, né? Foi sacaneou, tá? Vamos lá. 1 mais 1 menor do que 3, olha aí. 1 mais 2 menor ou igual a 3, olha aí. 2 mais 1 menor ou igual a 3, aí. 1 menos 1 é 0, menor que 3. 2 mais 2 é 4. Não tem nenhum, né? Sacaneou aqui. Assim, Gabriel, pelo que eu entendi aqui, ele quer saber exatamente qual a relação que contém todo mundo aqui, tá? Pelo que eu entendi, tá? E não tem nenhum, ok? Não tem nenhum, tá? Beleza. Deixa a gente só na expectativa, né? Bom, para finalizar sobre esses conceitos de relações binárias, tem uma relação que chama de relação n-área, né? Eita, n-área. Na verdade, essa relação meio louca, né? Nada mais é quando nós consideramos o produto cartesiano não apenas com 2 conjuntos, né? Mas com 3, com 4. Aí, ao invés de ter pares ordenados, a gente tem duplas ordenadas, né? Então, imagine que nós temos conjunto A1, A2 e A3, tá? Então, o produto cartesiano do conjunto A1 pelo conjunto A2 pelo conjunto A3 vai ser uma dupla ordenada com 3 elementos, onde o primeiro elemento pertence ao conjunto A1, o segundo pertence ao conjunto A2 e o terceiro pertence ao conjunto A3. Ok, pessoal? Então, uma relação n-área desses n conjuntos é um subconjunto desse produto cartesiano com esses n de elementos, tá, pessoal? Onde a ordem é importante, tá, pessoal? Se ele fala que é entre o conjunto A1, A2, A3 e AN, essa ordem é importante porque quando eu fizer o produto cartesiano, vai ter a ordem dos conjuntos num produto cartesiano interfere no resultado, ok? Aqui é só para deixar, até ele colocou aqui, dentro da cadeia, o que vai importar realmente com 2 conjuntos. E mais explicitamente, né, quando os dois caras são iguais, né? A gente vai ver a partir de agora as propriedades dentro de relações, e todas essas propriedades são aplicadas quando nós temos 2 conjuntos somente, e esses caras são iguais, tá? Relação binária em um conjunto, ok, pessoal? Mas só para deixar claro que existe isso, tá, pessoal? Eu acho que não sei se o professor lá de matemática básica vê essa relação n-área, mas existe isso, tá? E isso aqui é exatamente quando nós fazemos o produto cartesiano com mais de 2 conjuntos. É semelhante a com 2, só que agora, ao invés de um par ordenado, ser 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, tá? É a tupla ordenada, né? Sendo que, a gente chama de tupla, né? Quando tem mais de 2, né?
Sendo que tem a ordem, né? Mais uma vez, o primeiro pertence ao primeiro conjunto, o segundo ao segundo, o terceiro ao terceiro conjunto, o quarto ao quarto conjunto, e assim sucessivamente. Ok? Mas isso aqui é só uma observação só para vocês saberem que existe isso, tá? Mas, mais uma vez, na cadeia, o foco é relação binária mesmo, tá? Relação binária, ou seja, n igual a 2 conjuntos, e, mais especificamente, quando esses dois conjuntos são iguais, que é o que nós vamos ver agora, quando nós vamos entrar agora sobre propriedades de relações binárias, tá? Ok? Essas 4 propriedades aqui, que são propriedades que vocês já são acostumados a ver, não há nada aqui de mistério nessa. O professor deve ter falado lá, se não falou, não há nada de mistério aqui, são propriedades que a gente, lá no ensino médio, de alguma forma, vocês devem ter visto, até essa relação, essa propriedade reflexiva, transitiva, simétrica e assimétrica, tá? Então, aqui, ó, essas propriedades são excluídas nas relações do tipo A por A, tá? Ou seja, eu só vou ter só um conjunto, tá? Não é uma relação entre dois conjuntos distintos, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, aqui, o professor também vai dar uma definição usando a linguagem natural, tá? Ou seja, qual a definição de relações reflexivas, e depois ele vai utilizar a notação matemática, tá? Então, vamos lá. Definição de relações reflexivas, tá? Reflexiva, não é para refletir, não, tá? Eu vou refletir. Não, tem nada a ver, né? Eu peço refletir, reflexiva, nada a ver. É uma relação binária R no conjunto A, ó, no conjunto A, tá? Só tem um conjunto, é reflexiva, tá? Se somente se, todo elemento de A está relacionado consigo mesmo em R, ou por R, né? Em outras palavras, pessoal, você se lembra que lá na definição de relações, eu falei que, vamos pensar quando eu tenho dois conjuntos distintos, né, A e B, tá? Eu falei que uma relação não precisa relacionar todo elemento de A, tá? Até nos primeiros exemplos, eu peguei uma relação que só relacionava um elemento de A com os elementos de B, né? Que a relação está bem aberta, faz o que você quiser aí, você quer quem? Você vai passar a relacionar, a relação está totalmente bem flexível, entendeu? Só que quando eu falo, dentro desse conceito de uma relação dentro do conjunto, tá? A, e eu digo que ela é uma relação reflexiva, né? Eu já não posso mais fazer isso, tá? Porque ele fala, ó, ela é reflexiva se somente se todo elemento de A, todo, está relacionado consigo mesmo, tá? Pela relação, tá? E outras palavras, né? Por exemplo, se eu digo que o conjunto A é 1 e 2, tá? 1 e 2, ok? Tal que a relação 1 é esse cara daqui, ó, os pares ordenados 1 e 2, perdão, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 2, 1 e 3 e 3 e 3, tá? Aqui ele está me dizendo exatamente quem é essa relação R1. Ele não está me dando lei de formação, tá listando exatamente quem é esses pares ordenados da relação. Ele pergunta, esse cara é uma relação reflexiva, né? Aí ele fala, como o conjunto é finito e pequeno, ó, reparar, professor, essa forma, essa verificação por exaustão, eu posso fazer em qualquer conjunto finito? Não, né? Tem que ser finito e pequeno, porque se cara tiver 1000 elementos, não termina aqui hoje, né? Finito e pequeno podem verificar se R1 é reflexivo por exaustão. O que seria por exaustão, professor? Verificar cada elemento, né? Ou melhor, verificar se todo elemento de A se relaciona com ele mesmo dentro da relação. Ou seja, eu vou ter que ter o par ordenado 1, 2, 2 e 3, 3. Tá? Por isso, eu garanto que essa minha relação, quando ela é reflexiva, ela vai relacionar todo mundo do conjunto com alguém. No caso, vai ser com ele mesmo. Tá? Então, aqui, ó, como um pertence a A, precisamos ter um pertence a R1, que tem, ó. Como 2 pertence a A, precisamos ter 2 e 2 pertence a R1. Que nós temos aqui, ó. Como 3 pertence a A, nós precisamos que o par ordenado 3 e 3 pertence a R1, que nós temos aqui. Consequentemente, né, essa relação aqui, esse R1 aqui, ela é reflexiva, tá? É uma relação reflexiva. Ok, pessoal? Quando todos os elementos de A, a relação relaciona com alguém, com ele mesmo, né? Ok? E aqui ele me dá uma Não, Gabriel, aqui na reflexiva, tá? Na reflexiva, eu só preciso que ele relaciona um elemento com ele mesmo, tá? Por exemplo, o 1 com 1, o 2 com 2 e o 3 com 3, tá? Ok?
E ele definiu, para ser reflexivo, na verdade, se eu não tivesse esse cara daqui, ó, 1, 2 e 1, eu não tivesse, seria uma relação reflexiva, tá? Para ser reflexiva, para esse exemplo do A contendo um elemento 1, 2 e 3, eu só preciso desses 3 pares ordenados, ok? Porque vai satisfazer exatamente a condição. Todo elemento de A está relacionado consigo mesmo na relação, tá? O 1 está relacionado com 1, o 2 com 2 e o 3 com 3. É a única coisa que eu preciso para ser reflexiva. As outras são mais para... Então, nesse caso, eu não precisaria ter esses 4 pares ordenados que você citou. Precisaria se a minha relação fosse todo o produto cartesiano de A por A. Aqui está dizendo que R1 está contido, né? Ou seja, ele contém apenas parte do produto cartesiano de A por A, tá? Ele não contém todos. Se aqui tivesse R1 é igual a A elevado a 2, aí sim, precisaria ter todos esses outros pares ordenados que você listou aí, tá? Mas como ele está dizendo que R1 está contido ou é igual a A elevado a 2, né? A elevado a 2 é A, produto cartesiano por A, com A. Então, como está contido ou igual, então não precisa ter todos os produtos cartesianos, tá? Bom, aqui ele vai me dar a outra, como eu falei, né? Uma definição alternativa, que ele chama aqui, mas na verdade é a mesma definição, só que ele escreveu em forma matemática, tá? Como é que ele escreveu na notação matemática, essa coisa que nós escrevemos antes, professor? Para todo x pertencente a A, o par ordenado x, né, pertence a R. Ok, pessoal? Então, uma relação binária R no conjunto A é reflexiva, se somente se, para todo x pertencente a A, o par ordenado x pertence a R. Repare que nós temos se somente se, né? Se alguém chegar assim, ó, eu tenho uma relação R aqui, tá, e daí? Tem várias relações no mundo, o que essa relação tem de importante? Aí o cara fala, olha, para todo x pertencente a A, o par ordenado x pertence a R. Aí o que você vai deduzir logo? Esse cara é reflexivo, olha aí, cara, entendeu? Então é um se somente se. Se ele é reflexiva, ele respeita, ou ele satisfaz essa condição aqui. Se uma relação satisfaz essa condição, ela é reflexiva. Se somente se. Ok? O que nós temos aqui? Tá, aqui ele mudou agora, tá? Ó, ele mudou, ele pegou uma outra relação aqui, ó. Também uma relação que ele está contigo, igual ao produto cartesiano A por A, né? E ele pergunta, esse cara é reflexivo, né, utilizando essa definição aqui, que é a mesma anterior, né? Só que está na notação matemática, né? E nós vamos olhar, né? Como o conjunto A não mudou, nós precisamos que esses 3 pares ordenados estejam contidos na relação, nessa relação R2, obrigatoriamente. Ok? E vamos ver, 1 e 1 pertence a R2? Pertence, ó. Beleza. O 2 e 2 pertence ao R2? Pertence, ó. Ok. E o 3 e 3 pertence ao R2? Não, não pertence. Consequentemente, esse cara daqui, essa relação aqui, definida a partir desse conjunto aqui de pares ordenados, ele não deu uma lei de formação, ele apenas disse quem eram os elementos da relação. Essa relação é uma relação binária no conjunto A, é uma relação, tá? Mas só que não é uma relação reflexiva, tá, pessoal? Ela é uma relação normal, comum, tá? Mas não é reflexiva, ok? Porque exatamente o elemento 3 pertence a A e um par ordenado 3, 3 não pertence à relação, tá? Isso aqui não é verdadeiro, consequentemente, R2, a relação 2, não é uma relação reflexiva. É uma relação, mas não é reflexiva, tá? Bom, aqui, se eu não me engano, tem 2 slides aqui, agora já entrando nessa parte de demonstração, né? Estava tão bom que era só olhar se a área pertencia, né? Era tão bom assim só olhar lá, né? Isso aqui não pertence. Bom, vamos para entrar na assunto de adulto agora, né? Ele me disse a relação R3 aqui, ó. Opa! Conjunto dos inteiros, tá? Eu tenho Z elevado a 2. Ok? Z elevado a 2 é o produto cartesiano de Z por Z, né? E R3 está contido igual a esse produto cartesiano. E quem é essa relação 3, professor? Ele fala aqui, ó. É o par ordenado AB. Tá o quê? A divide B. Eita, A divide B, né? E ele pergunta, né? Como Z é infinito, né? Porque é o conjunto inteiro, né? Consequentemente, o produto cartesiano também é infinito, né?
ok? Garantir que essa relação 3 é flexível, existe uma prova de generalização, tá? Eu provar que isso é verdade, eu teria que fazer uma prova de generalização. Só que prova de generalização é essa? É nada mais que no começo eu dizer seja A e B inteiros quaisquer, só isso. Se você parte essa prova por generalização, é nada mais que no início você dá nome aos bois e dizer eu tenho A e B, e eles são inteiros quaisquer. Não sei quem é, só sei que eles são os inteiros. Consequentemente, um A e B só tem as propriedades de inteiros. Se eu somar A e B, dá um número inteiro. Se eu multiplicar, dá um número inteiro. Ou seja, ele só tem as propriedades de inteiro, um inteiro qualquer. Seja negativo ou positivo. Ou seja, eu não posso dizer que A é positivo, eu não posso dizer que B é negativo, A é A. Ou seja, eu só posso considerar como A e B inteiros quaisquer, tá? Só que aqui tem um detalhe, né? Ele pede para provar se essa relação é reflexiva, né? A primeira coisa que nós temos que ver é que caso que ela não seja, né? Porque quando nós sabemos que uma coisa ela é falsa, né? Nós temos duas formas de fazer. Provar que ó, isso aqui é falso por causa disso, ou você dá um contra-exemplo, né? Ó, esse cara é falso. Por que é falso? Está aqui o contra-exemplo. Esse cara aqui não funciona, logo esse cara aqui não não é uma relação reflexiva, tá? Então vamos lá, ok? Aqui ele deu um exemplo aqui, que é o zero, né? O zero pertence aos inteiros, tá? E para ser reflexiva, o que nós precisamos? Nós precisamos que 0 e 0 estejam na relação. Ou seja, que 0 divide 0. Opa! Isso não pode, porque na divisão nós sabemos que o numerador, né? Ele não pode ser 0, né? Então, com isso, nessa relação, a gente sabe que essa relação não tem um elemento 0 e 0, tá? Logo, porque na verdade nessa relação aqui precisa obrigatoriamente que A seja diferente de 0, até coloco que A é diferente de 0, tá? Portanto, essa relação não é reflexiva. E como é que eu provei? Dando um contra-exemplo. Ok, pessoal? Então, tem essa relação 3 aqui, R3, dentro do conjunto dos inteiros, e eu mostrei, ó, ela não é reflexiva porque tem um elemento dos inteiros, que é o 0, que essa relação não relaciona com ele mesmo, ou seja, o 0 não se relaciona com o 0 dessa relação. Exatamente 0 não divide 0. Na verdade, 0 não divide ninguém, né? Mas, inclusive, principalmente o 0, porque eu preciso que ela seja reflexiva. Ok, pessoal? Qualquer outros elementos, tá? Só se ele colocasse aqui o Z, Z diferente de 0, né? Opa, aí já, porque ele sabe que todo número divide ele mesmo, né? Tá? Todo número divide ele mesmo, ok? Então, ela seria reflexiva, tá? Se ao invés de ser os inteiros, ou os inteiros positivos, diferente de 0, por exemplo, tá? Os inteiros negativos diferente de 0, ou só remove o 0, tá? Os inteiros sem o 0. Então, aí, ok. Essa relação, quando é uma relação em cima dos inteiros excluindo o 0, né? Onde A divide B, aí, ok, beleza. Ela é reflexiva. Porque todo número divide ele mesmo, tá? Nesse caso aqui, eu só estou preocupado no par ordenado A. E A divide A. Ok, pessoal? Então, repare que essa prova aqui foi só mostrando um contra-exemplo. Ok? E esse contra-exemplo eu consegui olhando o conjunto. Quem é o conjunto que essa relação ela está trabalhando em cima? Os inteiros. Opa, os inteiros têm os positivos, os negativos e o 0. Opa, divide, mas para ser reflexivo, A tem que dividir A. Mas quando A é 0, não existe isso, então, consequentemente, não pertence à relação. Ok, pessoal? E não pertence à relação, ela não é reflexiva. Ou só por causa de um elemento, não importa. Na definição para todo elemento do conjunto, para todo. Se tiver só um elemento que o par ordenado x não pertence à relação, não importa, ela não é reflexiva, tá, pessoal? Aqui foi só um, então não vai ser. Exatamente, o 0 não divide 0, tá? Por isso que ela não é reflexiva, tá, Gutierrez? Ele tá dando contra-exemplo. Ou seja, aqui eu estou querendo provar que esse cara é reflexiva. Ou eu provo, ou eu dou um contra-exemplo para dizer, não, é reflexiva não, ó. E qual é o contra-exemplo? Qual é o exemplo, né, que você mostra para dizer que ela não é reflexiva? É exatamente o par ordenado 00, tá? Porque para ela ser reflexiva, eu precisaria que o par ordenado 00 pertencente à relação. Mas só que ele não pertence, tá? Não pertence, ok?
Então, ela não é reflexiva. Mas só por causa desse cara, é só esse cara que está melando, professor, é só esse cara que está melando. Só por causa do elemento zero, que não, como não tem um par ordenado 0, 0 na relação, faz que ela não seja flexível. Só por causa dele. Todos os outros números inteiros, o 1, o 2, o 3, vai ter o par ordenado 2, 2, 3, 3, seja lá qual for o número inteiro, pertencente a essa relação. Por quê, professor? Porque para qualquer número inteiro A, diferente de 0, A divide A. Ok, pessoal? Mais uma vez, não é reflexivo por causa só do 0. Agora, outro exemplo, tá? Ó, aqui, ó, o que, é que ele fez aqui, ó? Eu demorei um pouco para descobrir o que é esse N asterisco, pessoal. Esse N asterisco é os naturais excluindo o 0, tá? Os naturais excluindo o 0, ok? Ok? Isso, valeu. Os naturais não nulos, tá? Os naturais não nulos, exatamente. Você falou melhor que os naturais não nulos, ok? Então, aqui, essa relação parte da mesma anterior, ou seja, eu tenho um par ordenado AB, tal que A divide B, só que esse cara daqui, o que mudou foi só o conjunto, né? Ao invés de eu estar trabalhando em cima dos inteiros, eu estou trabalhando em cima dos naturais não nulos, ok? E mais uma vez, como esse cara é infinito, eu garantir que esse cara seja reflexivo, eu preciso ter uma prova por generalização. E aí, como é que é essa prova, professor? Como é que é? Eu não lembro mais, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? É só falar, seja K um elemento qualquer de N asterisco, naturais não nulos. Seja K um elemento qualquer. Bom, isso transforma a sua prova por generalização. Você está trabalhando com um elemento qualquer desse conjunto, e aí você só vai, no caso que ele chamou o elemento K, né? E você só vai utilizar esse K tendo as propriedades dos naturais não nulos. Só isso, né? Ele fala, precisando provar que o par ordenado KK pertence, né? KK, vem não, tá, pessoal? Pertencente ao R4, tá? E como é que nós provar isso, professor? Aí é só lembrar, né, no caso aqui, aplicando a definição de divisibilidade, né, como é que um cara divide outro, né? E outras palavras aqui, usando a definição, eu preciso provar que K divide K, né? Ou seja, eu tenho que provar que existe um C inteiro, tá? Um C inteiro, tal que, né, K é igual a C vezes K, né? Tá? E quem é esse C, professor? Quem é esse C? Quem é? Ó, é 1, não é isso? Só que esse 1 aqui também é o papel do C, né? Só lembrando, definição de divisibilidade, né? Quando é que A divide B? Quando existir um C inteiro, tal que B é igual a A vezes C, né? Nosso caso aqui é quando é que K divide K, né? Existe um inteiro C, tal que K é igual a C vezes K. Em quem é esse inteiro C? É 1. Consequentemente, né? A gente pode concluir que K divide K, né? Portanto, o par ordenado K, K, né? Para ficar KK, né? K, pertence a essa relação 4, né? Ok? Isso para qualquer K, ó, eu falei, ó, seja K um elemento qualquer dos naturais não nulo, qualquer. E eu provei que esse K qualquer, ele pertence a essa relação. Então, comprovamos que isso acontece para um elemento qualquer dos naturais não nulo, e isso vale para todo, né? Portanto, é reflexivo. Ou seja, eu parto do nome aos bois, seja K, um cara qualquer, se isso vale para esse cara qualquer, ele vale para todo K pertencente aos naturais não nulo. Ok, pessoal? Então, aqui, foi provado aqui, no caso que ela é reflexiva, volta ao slide anterior, e aqui no caso que ela não é mostrar um contra-exemplo, tá? Beleza? Ok, pessoal, sobre reflexividade, tá? Claro, são coisas que nós já vimos, eu já tinha pelo menos um conhecimento, né? Tipo, essa reflexividade tipo aquele meme do Homem-Aranha, né? Tem dois Homem-Aranha, um apontando para o outro, mais ou menos isso, tá? É o meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro, tá? É reflexividade. Então, vamos para a próxima, né? Que é simetria, tá? Simetria, ok? Mais uma vez, ó, aqui ele colocou em todos os slides, mas todas essas propriedades estão relacionadas a relações binárias em um conjunto só, tá? Ok? Então, primeiro aqui ele vai mostrar a definição usando linguagem natural, né, português, e depois ele vai mostrar definições alternativas usando usando linguagem matemática, vamos dizer assim, tá? Então, uma relação binária R no conjunto A,
é simétrica se, somente se, para cada par ordenado A e B pertencente à relação, olha, para aqui, ó, para cada par pertencente à relação, ok? A e B. Também temos que BA pertence à relação, ok? Relação simétrica. Se eu tenho um par AB pertencente a R, então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o par BA pertencente a R. Se isso acontece, eu sei que essa relação é simétrica. Se essa relação é simétrica, isso aqui tem que acontecer, tá? Então, vamos lá como exemplo. Eu tenho A igual ao conjunto com os elementos 1, 2 e 3, tá? E essa relação 5, que ele me dá, ele está me dando que é essa relação aqui, ó. Tem os elementos, os pares ordenados 1, 2, 1, perdão, 1, 2, 2, 1 e 1, 3. Esse cara aqui é simétrica? Então, vamos lá, ó. Se ela for simétrica, tá? Se ela for simétrica, se ela for simétrica, significa o seguinte, ó. Para cada, ó, vamos lá, ó. Para cada par da relação, né? Ok? Eu tenho 4 par, ou 4 pares ordenados, né? Então, tenho 1, 2, 2, 1 e 1, 3. Para cada um deles, eu tenho que verificar se isso aqui acontece, tá, pessoal? Para cada um deles. Então, 1 pertence à relação? Pertence. Pela definição, eu preciso que o BA pertence, ou seja, 1 também pertence, né? Tá? O B. 1, 2 pertence à relação? Pertence. Então, nós precisamos ter que o 2, 1 tem que pertencer à relação. O 2, 1 pertence? Pertence. Massa. Ó, o 2, 1 pertence à relação? Pertence. Então, vou precisar ter que 1 e 2 também pertence. Também pertence. 1, 3 pertence à relação? Pertence. Então, nós precisamos que o 3, 1 tem que pertencer à relação, mas só que ela não pertence, tá? Portanto, esse cara aqui não é uma relação simétrica. Por quê, professor? Por que ele falha? Porque ele tem um elemento, o par ordenado 1, 3, mas não tem um par ordenado 3, 1. Ok? Não tem um par ordenado 3, 1. Ele tem um 3, ok? Ele tem um 3, mas não tem um 3, 1. Tá? Consequentemente, ele não é uma relação simétrica. Ok, pessoal? Aí a definição alternativa que ele dá, utilizando o conceito matemático, vamos dizer assim, tá? Que é o mesmo do anterior, mas utilizando fórmulas matemáticas, né? É que para todo x pertencente a A, para todo y pertencente a A, ele fala o seguinte, ó. Se esse par ordenado x e y pertencer a A, então o par ordenado y e x tem que pertencer a A. Ok, pessoal? Então, aqui é uma definição matemática que ele fala, para todo x, para todo y. Se esse par ordenado x e y pertencente à relação, né? Então, o par ordenado y, x tem que pertencer à relação. Tá, pessoal? Isso aqui ele primeiro mostra, em cada propriedade, ele vai estar mostrando a definição na linguagem natural, né? E depois ele mostra na linguagem matemática, tá? E aqui ele já taca aqui um exemplo com prova, né? Ok? Tá aqui a mesma relação que divide, né? Aquela mesma relação com os inteiros inicialmente, né? Aquela mesma relação, né? Relação 3, né? Dentro dos inteiros, tal que A divide B. Ok? Aí ele quer saber se esse cara aqui é uma relação simétrica, né? E aí, de novo, né? Nesse caso, como não ele só pegou um contra-exemplo, tá? E um contra-exemplo que ele pegou foi esse daqui, ó. 1, 3 pertence à relação. Por quê, professor? Porque o 1 divide 2, tá? Repara, essa relação aqui é o par ordenado AB, tá o quê? A divide B. Okay? Então, aqui, 1, 2, pertence à relação? Pertence. Por quê, professor? Porque o 1 divide 2. Okay? Para essa relação ser simétrica, eu precisaria, ó, se 1 e 2 pertencem à relação, então o 2 e 1 tem que pertencer. Mas só que o 2 e 1 não pertence à relação. Por quê, professor? Porque o 2 não divide 1. Consequentemente, o par ordenado 2 e 1 não pertence à relação. Portanto, R3 não é simétrica. Essa relação aqui, quando o conjunto é aos inteiros, não é nem reflexiva e nem simétrica, tá? E aqui ele dá um exemplo, ó. Repare que esses elementos aqui, né, o 1 menos 1 e o menos 1 pertencem à relação, né? Mas o fato dela ter apenas um elemento, né, que satisfaz isso daqui, né, apenas um x ou y, né, ou vários mesmo, né, não quer dizer que ela seja
simétrico, né? Foi igual mesmo da questão da reflexiva, só teve um caso que ela falhou. Não importa, ela não tem essa propriedade, tá? Poderia ser igual essa, se tem que voltar um instante, igual esse cara daqui, ó. Esse aqui deu certo, deu certo, deu certo, só esse aqui que falhou, só esse aqui que melou. Não importa, só é um caso, não importa, não importa. Ela não é simétrica, tá, pessoal? E esse aqui foi utilizando um contra-exemplo, ok? Agora aqui, ó, nesse caso aqui vai ser uma que é simétrica mesmo, só que ele mudou um pouco, tá? Continua dentro do conjunto dos inteiros, ok? Só que a relação é o par ordenado AB, tal que A mais B é par. Opa, que já ficou mais interessante, né? É a relação onde os dois elementos pares ordenados são de tal forma que a soma deles é par. Ok, pessoal? Ou seja, essa relação aqui vai acontecer com os pares ordenados A e B, tal que A mais B é par. Provar que esse cara é simétrico, professor, aí nós temos que usar a prova de generalização mesmo, porque aí não dá. Primeiro porque ela é verdadeira, tá? Então não tem como pegar um contra-exemplo, tá? Então, como é que é a prova de generalização, professor? Dê nome aos bois, e aqui o professor Samir já usou letras diferentes, né? A, B, seja C e D dois inteiros quaisquer, tá? C e D são dois inteiros quaisquer. Ou seja, C e D só tem as propriedades de inteiros, tá? Não tem a propriedade de ter que ser pares, ímpares, positivo, negativo. É inteiro qualquer, tá? E a nossa hipótese, né, utilizando essa coisa aqui, ó, pessoal, ó. Aqui a gente já vai utilizar essa definição aqui, ó. Definição matemática, né, ó. Que é um se e um então. Tá? Para eu provar que isso é verdadeiro, a minha hipótese, qual é a minha hipótese? Suponha que C e D pertencem à relação. Tá? Se, então. Tem que provar isso aqui. Se, então. Para todo X, para todo Y. Eu coloquei, ó. Seja C e D, dois inteiros quaisquer. E está exatamente fazendo esse para todo. Como eu estou pegando dois caras quaisquer, é o para todos, tá? E aqui eu tenho o meu se, ó. O se, a minha hipótese. Suponha que o par ordenado C e D pertence à relação. Hipótese da prova direta, ok? E aí a minha conclusão é esse cara daqui, ó. Ok? Então vamos lá. Pela definição de R6, né, dessa relação, se eu tenho que esse par ordenado pertence à relação, eu sei que C mais D é par. Ok, professor. E aí? Ora, como eu estou na soma de dois inteiros, né? Como está a atividade da soma, eu sei que C mais D é igual a D mais C. Tá? E daí, professor? E daí, significa que D mais C também é par. Só que se D mais C é par, pela definição de par ordenado, temos que o par ordenado D e C também pertence à relação. Portanto, ela vai ser simétrica porque eu peguei dois caras quaisquer pertencentes à relação, consequentemente, são dois casos que a soma é par, e eu consegui provar que um par ordenado onde os elementos estão nas posições trocadas, né, que é o D e o C, também pertence à relação. Ok, pessoal? Entenderam a prova aqui? Então, D e C também pertencem à relação, portanto, ela é simétrica. Ok? Uma pergunta. Essa cara aqui é reflexiva? O que vocês acham? Ela é simétrica, né? Está aprovada, ela está aprovada aqui, né? Ela é reflexiva? Será que ela é reflexiva? Ou dúvida cruel? O que vocês acham? Alguém? Ela é reflexiva? Será que tem um contra-exemplo? Será? O que vocês acham, pessoal? Alguém? Estou vendo só os grilos cantando, e os sapos. Como é que ela é reflexiva? Alguém aí? Tem não. Tem ninguém aí, não? Eu não sei se eu disse tem não, porque não tem ninguém aí. Eu não tenho dúvida agora. Ou não tem nenhum contra-exemplo. Qual a definição de reflexividade, né? Vou voltar um slide anterior, tá? Vou voltar aqui, só um instante. Ações simétricas, reflexiva. Qual a definição matemática de reflexiva?
é esse cara daqui, né? Ó. Para todo x pertencente a x pertence à relação, tá? No nosso caso lá, a relação era que a soma dos dois pares ordenados, dos dois elementos pertencentes aos pares ordenados, tem que ser par, né? Ok? Então, repara o seguinte, né? Talvez. Tô achando que Ok, foi mal. Só voltando aqui. Voltando aqui. Voltando aqui, ó. Então, essa aqui é a definição matemática de reflexividade, tá? Então, voltando lá para a coisa que ele colocava aqui. Tá aqui. Eu pergunto, esse cara aqui é reflexivo, né? Existe, passei um contra-exemplo, né? Existe um cara que, ao somar com ele mesmo, ele tá sério, ó. Cuidado pra... Tranquilo. Tá certo. Agora, vamos lá. Que ele falou aqui depois, o Gabriel. Isso, Gabriel, ela não é simétrica por causa desse exemplo meu. 1 e 2... Não, isso é... Cuidado, Gabriel. Esse aqui é da questão anterior, tá? Esse aqui é do divide, tá? Realmente, 1 e 2, ok? Esse cara aqui, mas ela não é simétrica, tá? Nesse exemplo aqui é quando eu digo que A mais B é par, tá? A mais B é par, ok? Eu queria saber se esse cara aqui é reflexivo, né? Eu tô agora... Vem aquela dúvida cruel, né? Que agora eu tô tentando pensar, o zero é par ou é ímpar, pessoal? Agora eu tô pensando aqui, o zero é par ou é ímpar? Por quê, ó? Por que é a sua pergunta, professor? Porque, como eu tô nos inteiros, para ser reflexiva, o par ordenado 0, 0, 0 mais 0 tem que ser par, né? Mas agora eu vou ser sério que eu estou em dúvida se o 0 é um número par ou é um número ímpar, né? Entendeu? Eu acho que ele é par, né? É par, valeu. Então, não tem contra-exemplo, tá? É só pensar que a gente pode fazer até... vou fazer uma prova aqui, não tem como eu escrever aqui, mas como é que eu provo que esse cara é reflexivo? Ou seja, vou só falar aqui, tá, pessoal? Seja o A um inteiro qualquer, tá? Um A um inteiro qualquer. A minha instanciação seria A um inteiro qualquer, ok? E para eu provar que o par ordenado A pertence a essa relação, eu tenho que provar que A mais A é par. Mas A mais A, isso é igual a 2A, né? Então, 2A é exatamente a definição de número par, né? Qual a definição do número par? Quando é que eu digo que o número é par? Tá? O número é par quando eu consigo colocar ele igual a 2 vezes qualquer número. Ou seja, K é um número par quando eu consigo... Melhor, N é um número par quando eu consigo colocar N igual a 2 vezes K, onde K é um inteiro qualquer, né? Aqui eu estou por provar que esse cara é reflexivo, até voltar para o slide da reflexividade, ó, só para ficar mais claro. Eu provar que a relação A mais B é reflexiva, né? Ou, melhor, A mais B é par, ela é reflexiva, dado um x pertence aos inteiros, eu tenho que provar que x mais x é par, né? Mas x mais x é igual a 2x, né? Consequentemente, né? Dado um x inteiro qualquer, ok? X mais x ele vai ser par. Consequentemente, essa relação aqui, ó, ela também é reflexiva. Ok, pessoal? Foi só um adendo aqui sobre aproveitar esse cara daqui e provar a reflexividade. Pior que na hora que eu estava vendo o slide, nem me toquei, não tinha que colocar no slide a mais aqui, só com isso aqui. Eu acho que não, Gutierrez. A minha dúvida era mais a questão do zero, né? Tá?
mas no caso ela não é reflexiva, tá? Exatamente, se eu pegar dois inteiros quaisquer, né, e somar ele é igual a 2 vezes ele próprio, né? E 2 vezes qualquer número inteiro, isso é um número par, né? Okay? Bom, simétrica, antissimetria, né? Ou antissimétrica, ou, bom, ok? De novo aqui, ó, vamos com uma definição usando a linguagem natural, tá? Uma relação R no conjunto A é antissimétrica se e somente se, para cada par pertencente à relação, par ordenado, com A diferente de B, tá? Tens que B, A não pertence à relação, ok? Então, aqui, ó. Ela é antissimétrica, se somente se, para cada par ordenado pertencente à relação, cada par AB pertencente à relação, com A diferente de B, atenção, ó, com A diferente de B, tem-se que o par ordenado BA não pertence à relação. Tá? E isso aqui, ele botou só uns comentários aqui, que essa relação de simetria e antissimetria, ela tem essa... até colocou que são propriedades que não confere uma a outra, né? Porque, na verdade, a antissimetria é tipo uma simetria restrita, né? Tá? Restrita no sentido porque ela aceita apenas essa relação XX, tá? Ok? Por isso que ele coloca a condição A diferente de B, porque ele só aceita quando, no caso, que ela for reflexiva, né? Pense uma relação, tá? Uma relação, tipo, eu tenho um conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. E a minha relação só são os elementos 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Tá? Só isso. Essa relação é simétrica, né? Perdão, é uma relação reflexiva, né? Porque cada elemento está relacionado com ele próprio. 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Ela também é simétrica, tá? Porque qualquer elemento, 1, 1, né? Ou seja, A e B pertencem à relação, 1, 1 pertence. E BA também pertence, tá? E ela também é antissimétrica, né? Meio doido, né? Mas ela também é antissimétrica. Porque, por vacuidade, qualquer elemento A e B pertence à relação, com A diferente de B, eu tenho que isso acontece. Professor, mas não tem ninguém nessa relação que o senhor citou que A é diferente de B. Ok, não tem, mas por vacuidade, que nós chamamos, ó, B, quando fala por vacuidade, é tipo assim, não tem ninguém disso. Bom, se não tem ninguém, logo isso aqui está satisfeito, né? Se não tem ninguém, então está satisfeito, tá? Então, essa relação que eu coloquei, né? Que é uma relação estritamente reflexiva e simétrica, né? Ou seja, eu tenho o conjunto 1, 2, 3, e a minha relação apenas pares ordenados 1, 1, 2, 2, 3, 3, é uma relação que ela é reflexiva, simétrica e antissimétrica, tá, pessoal? Mas é só um caso bem específico, tá, pessoal? Em geral, uma relação que é simétrica não vai ser antissimétrica, tá, pessoal? É só um caso bem específico mesmo, tá? Então, nós aqui, ó. Aqui a nossa relação, conjunto 1, 2 e 3, em relação com os pares ordenados 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, tá? Ela é antissimétrica? Então, vamos lá, ó. Para cada par ordenado, então tem que verificar isso aqui, ó, para cada par ordenado com A diferente de B, tá? Eu tenho um par ordenado 1, 1, tá? Como o A é igual a B, eu não tenho que verificar nada aqui, tá? Porque não satisfaz isso daqui, ó, A diferente de B. O par ordenado 1, 2, 1 é diferente de 2, ok. Então, tem que mostrar que o 2, o par ordenado 2, não pertence à relação. Opa! Ele pertence. Logo, esse cara aqui falha. Logo, esse cara aqui, eu já sei que esse cara aqui não é antissimétrico. Esse primeiro aqui, ok, ó. Isso aqui é verdadeiro. Pessoal, significa que, como isso aqui, ó, 1 é igual a 1, né? Lógico, não satisfaz isso daqui, logo, isso aqui é verdadeiro, tá? Logo, isso aqui satisfaz a definição de antissimetria, aquela questão por vacuidade. Como ele exige que A é igual a B, e isso não acontece, consequentemente, ele satisfaz a definição de antissimetria. Esse cara aqui não, tá? Esse cara daqui, o 2 e 1, 2 diferente de 1, e eu preciso que 1 e 2 não pertencem à relação, mas 1 e 2 pertencem. Então, vai falar também, tá? 1, 3, 1 diferente de 3. Eu preciso que 3 e 1 não pertencem à relação, tá? Verdadeiro, porque 3 e 1 realmente não pertencem, ok? Logo, esse cara aqui não é antissimétrico por causa desses dois itens aqui, tá? 1, 2 pertence, e 1, 2, 1 também pertence. Entendido aqui, pessoal, essa relação de antissimetria, tá? E agora aqui, vamos para... Olha, já vai dar 5 horas. Vamos para a definição matemática. Aqui o professor também colocou 2 definições matemáticas, tá?
que nesse caso aqui é bem interessante ver essas duas definições distintas, que vai representar vai ter o mesmo conceito, né, o mesmo resultado, né? Então, para todo x, para todo isso pertencente a A, tá? Aí, ó, se x, o par ordenado x pertence à relação e x diferente de A, então o par ordenado yx não pertence à relação, tá? Então, esse aqui aqui ele pegou, vou voltar ao slide anterior, tá? Ele pegou exatamente como está escrito aqui, ó, e escreveu isso usando conceitos matemáticos. Para todo x, para todo isso pertencente a A, ok? Se x, y, o par ordenado x pertence à relação e x diferente de y, então o par ordenado yx não pertence à relação. Isso tem que acontecer para essa relação ser antissimétrica, tá? E qual é a definição alternativa, a outra alternativa, professor? Essa daqui, professor, a alternativa 3 é porque tem um slide que eu cortei, tá? Porque ele colocou 4 definições alternativas para a antissimetria. Eu achei que ficaria muito poluído, então eu peguei só essas duas que eu acho que são as duas mais importantes, tá? A anterior, que é basicamente a definição em linguagem natural escrita dentro de conceitos matemáticos, e essa outra aqui, tá? Para todo x, para todo y pertencente a A, se o par ordenado x e y pertence à relação e o par ordenado yx pertence à relação, então x é igual a y. Ok, pessoal? Então, ele está me dizendo isso daqui, ó. Mais uma vez, se o par ordenado x e y pertence à relação e o par ordenado yx pertence à relação, então, obrigatoriamente, o x é igual ao y. Tá, pessoal? São duas definições para a mesma conceito de antissimetria, tá, pessoal? Ou seja, se eu tenho uma relação que ele está me dizendo que ela é antissimétrica e me diz que eu tenho um par ordenado x e y pertence à relação e o par ordenado yx pertence à relação, e ele me diz que ela é antissimétrica, então eu já posso concluir obrigatoriamente que isso só vai acontecer quando x for igual a y, tá, pessoal? Quando x for igual a y, ok? Bom, aqui ele vai fazer uma prova com contra-exemplo utilizando a alternativa 1, tá? Como é contra-exemplo, nem precisa, depende de qual definição que você venha utilizar, né? Como é um contra-exemplo, é só, no caso aqui, aquela relação dentro do conjunto dos inteiros, com o par ordenado AB, tal que A mais B é par, tá? Nós vimos que esse cara aqui, ela é reflexiva e simétrica, ok? Será que ela também é antissimétrica, né? Cuidado, pessoal. Nós vimos casos que a antissimetria não quer dizer que a pessoa, que uma relação não seja simétrica, tá, pessoal? Pode acontecer, como o exemplo que eu mostrei anteriormente, tá? E aqui ele mostrou, né, um contra-exemplo, né? 3, tá? 3 pertence à relação, porque 1 mais 3 é par, e 1 e 3 são diferentes, mas 3 e 1 pertencem à relação também, tá? E pela definição aqui, ó, ela não tinha que pertencer, ó. 1, 3 pertence à relação? Pertence, porque 1 mais 3 é par. E 1 é diferente de 3. Ok. Então, isso que tinha que acontecer. Mas só que 3 e 1 também pertencem à relação, logo falha nisso. Logo, esse cara aqui não é antissimétrico, tá, pessoal? Não é antissimétrico. Provei isso utilizando um contra-exemplo, tá? Agora, com esse cara aqui, no caso, quando ela é antissimétrica, eu tenho que provar que ela é antissimétrica, tá? No caso aqui, o professor Samir utilizou essa segunda alternativa, porque vai ter situações, pessoal, para provar que é melhor utilizar, voltando lá no anterior, essa alternativa 1 aqui, ó, tá? E vai ter situações que é melhor provar utilizando essa segunda aqui, que no caso é a alternativa 3, tá? E esse é um exemplo, ok? No caso, a relação qual é? Dentro dos naturais, o par ordenado AB, tal que A é estritamente menor ou igual a B, perdão. A é menor ou igual a B. Eu tenho essa relação aqui. Ela é antissimétrica? Vamos provar. E como é que eu provo isso? Vamos lá. Sejam C e D naturais quaisquer. Provo generalização. Considero 2 números naturais quaisquer. Por que 2 números, professor? Porque aqui é o meu par ordenado AB. Então, pego 2 números. E aqui, de novo, ele pegou letras diferentes, só para você não ficar bitolado. Tem que ser o A, tem que ser o B, não. É 2 naturais quaisquer. E quais nomes eu dou para esses naturais? K, T, N, N, I, X, H, N, seja lá qual for, tá? C e D. E aí eu vou só considerar que esse C e D tem propriedade dos naturais, tá? E vamos lá. Suponha
que C, ele está usando essa definição aqui, ó, o se aqui, ó, o se, né? O se. A minha hipótese. Suponha que o par ordenado CD pertence à relação e o par ordenado DC pertence à relação, tá? Se o C e o D pertencem à relação, então significa que o C é menor ou igual ao D. E o D e o C pertencem à relação, significa que o D é menor ou igual ao C. Okay? Porque eu estou dizendo, a minha hipótese, eu estou dizendo... que o par ordenado C e D pertence à relação e o D e o C pertence, tá? Ou seja, a minha relação qual é? Qual é a regra de formação? O primeiro elemento é menor ou igual ao segundo. Então, C é menor ou igual a D e D é menor ou igual a C. Então, eu tenho que chegar aonde? Que X é igual a Y, né? Peraí, se o C é menor que D e o D é menor que C é igual a D, que é como ele quis provar. Portanto, R8 é antissimétrico, tá, pessoal? Repare que é uma definição diferente matematicamente no contexto de aqui, mas representa a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Porque se eu voltar aqui no slide anterior, ele está me dizendo exatamente a mesma coisa do anterior, mas só que ele está deixando assim, ó, quando esses caras são diferentes, né? Ele está me dizendo, ó, X e Y pertencem à relação e X são diferentes. Portanto, isso aqui tem que acontecer. Tá? Y e X não pertencem à relação. Aqui ele está me dizendo exatamente o contrário, ó. Se X e Y pertencem à relação e o Y e o X pertencer também, os dois, então significa que esses X e Y são iguais. Porque é a única situação que a antissimetria permite, quando X e Y são iguais. Aí, nesse caso, né, quando X e Y são iguais, X e Y pertencem à relação e Y e X pertencem à relação. Ok, pessoal? E transitividade, para finalizar, tá? Eu estou chegando no final, tá? Transitividade, que essa aqui é a mais simples, né? Mais simples, né? Vamos ver, né? Uma relação binária qualquer, no conjunto A, é transitiva, se somente se, aí vamos lá, se somente se, sempre que A e B pertencem à relação, e B e C pertencem à relação, ó, então também temos que A e C pertencem à relação. Repare que nas outras tinha que para todo A, B, né? Aqui não, sempre que A e B pertencer à relação e B e C pertencer à relação, então o A e o C tem que pertencer à relação. E aqui é aquela história, né? Ó, A e B estão relacionados e B e C também estão relacionados, significa que A e C também estão relacionados. Existe uma transitividade aqui, né? A e B estão relacionados e B e C estão relacionados. Então, por transitividade, A e C também vão estar relacionados, tá, pessoal? Tipo assim, a relação seria que A e B são estudantes da UFC de Quixadá. Se A e B são estudantes da UFC de Quixadá e B e C são estudantes da UFC de Quixadá, por transitividade, A e C também são estudantes. Logo, essa relação é transitiva, tá, pessoal? É transitiva. Uma relação que não é transitiva, pode não ser transitiva, né? A e B, na verdade não é transitiva. A e B se conhecem, né? Ou seja, são amigos. A e B são amigos e B e C são amigos. Mas isso não quer dizer que A e C sejam amigos. Pode ser que sejam, mas não é geral para todo mundo, tá? Ou seja, A e B é a relação que A e B são amigos. Então, A e B são amigos, B e C são amigos, mas não quer dizer que A seja amigo de C. Então, essa relação de amizade não é transitiva, tá, pessoal? Não é transitiva, ok? Bom, vamos aqui com um exemplo matemático mesmo, ó. O A, 1, 2 e 3, tá? E aqui ele me dá a relação aqui, ó. São esses três pares ordenados. Vamos ver se eles são transitivos. Então, vamos lá, ó. O 1 e 1 pertence à relação e 1 e 3, tá? Então, tem que olhar os pares ordenados onde, numa relação segundo elemento, ele é o primeiro e dá outro par ordenado. No caso aqui, ó, 1 e 1, o segundo elemento é 1, e eu tenho que procurar um par ordenado onde 1 é o primeiro elemento, aqui 1 e 3, tá? Então, 1 e 1 pertence à relação e 1 e 3 também pertence. Então, eu preciso ter que 1 e 3 pertence. Bom, vai pertencer porque eu já estou utilizando 1 e 3 aqui, né? Opa, já passou, foi direto, mas tá bom. Isso aqui é passar um por um, né? Outro, 1 e 3 e um 3 e 1, tá? 1 e 3 pertence à relação, 3 e 1 pertence à relação. Eu preciso que o 1 e 1 pertence à relação. Pertence. Ok. O 3 e 1 pertence à relação e o 1 e 1 pertence. Então, eu preciso que o 3 e 1 pertence à relação. Então, pertence. Massa. O 3 e 1 pertence à relação
e 1 e 3 também pertencem. Então, eu preciso que o 3 pertence à relação, mas só que não pertence. Logo, esse cara aqui não é transitiva, porque 3 e 1 pertence à relação, 1 e 3 pertence. Para ser transitivo, 3 e o 3 tinha que pertencer à relação. Ok, pessoal? E aqui a definição alternativa, utilizando o conceito matemático, né? Para todo x, tá? Pertencente ao... Para todo x, para todo isso, para todo z, pertencente ao conjunto A, tá? Ok? Se o x e y pertence à relação, aqui, ó. Se x e y pertence à relação e o y e z pertence à relação, ó, essas duas condições, ó. Esse cara pertence à relação e esse cara pertence à relação. Então, o x e z tem que pertencer à relação. Essa aqui é a definição. Ele fala alternativa porque é a definição de relações transitivas utilizando o conceito matemático, tá? Para todo x, para todo isso, para todo z pertencente ao conjunto A, se o par ordenado x e y pertence à relação e o y e o z pertencem à relação, então x e y também tem que pertencer à relação. Viu, pessoal? Isso aí é a definição utilizando o conceito matemático, tá, pessoal? Aquele mudou, né? Aquele mudou para adicionar o elemento 3,3, tá, pessoal? Aqui, ó. Vou voltar ao usuário anterior. A diferença desse cara daqui para esse é porque ele adicionou o coordenado 3,3. Para que ele fez isso, professor? Para que essa relação seja transitiva, tá? Porque é exatamente o que estava faltando. Ó. 3 e 1 pertence à relação e 1 e 3 pertence. Logo, ele precisaria que o 3 e o 3 pertencessem. Nessa nova relação aqui que ele adicionou, esse cara aqui vai ser transitivo. Ok, pessoal? Bom, e aqui ele está perguntando, né? Verifique se as relações abaixo são transitivas, né? Bom, eu verificar se elas são transitivas, ó, 1, 2 e o 2 e 3, tá? Se 1, 2 e o 2 e 3 pertencem à relação, precisaria que 1 e 3 pertencessem à relação. Só que 1 e 3 não pertencem. Então, eu não preciso nem olhar mais os restantes, tá, pessoal? Se tem uma coisa que está falhando, ela já não é transitiva, ó. 1 e 2 pertencem à relação e 2 e 3 pertencem à relação. Logo, obrigatoriamente, 1 e 3 tinha que pertencer à relação, tá? Não, tem que ser separado, tá? Nesse caso aqui, como esqueci o nome que dá isso daqui, ó. Vamos dizer, como isso aqui esqueci. Não pode usar o Connectivity aqui dentro, não, tá? Davi, o Connectivity só pode estar aqui dentro. Aqui você está dando nome aos bois, por usar assim. Tem um nomezinho que eu me esqueci agora, tá? Para todo x pertencente a A, vírgula. Para todo isso. Aqui é como se fosse um i, na verdade, tá? Aqui é como se fosse um i, mas só que o i a gente não pode utilizar aqui dentro, aqui, ó. A gente usa vírgula, mas é como se fosse o i. Para todo x pertencente a A e para todo i, mas só que não pode usar o i aqui dentro, tá? Tem que ser só aqui dentro, ok? Mas tem um nomezinho para esse cara daqui, mas eu me esqueci, eu vou ser sincero que eu me esqueci. Mas não pode ter conectivos lógicos aqui, tá? Então, nesse primeiro aqui, não é relação transitiva. Vamos lá. 1 e o 2 pertencem na segunda relação, né? 1 e 2 pertencem, 2 e 3 pertencem. Obrigatoriamente, eu preciso que 1 e 3 pertencem. Opa, 1 e 3 está aqui, professor. Mas, o 1 e 2 pertencem à relação e o 2 e 4 também pertencem. Então, eu preciso que o 1 e 4 pertencem à relação. Não pertence, professor. Então, esse cara aqui não é transitivo, tá? A relação 3, 1 e 2 pertencem à relação, o 2 e 3 pertencem, 1 e 3 também pertencem. 1 e 2 pertencem à relação, o 2 e 4 pertencem à relação, logo 1 e 4 também pertencem. Ok? Vamos lá. Com o 2 na segunda posição só tem esse, né? O 2 e o 3 pertencem à relação, e o 3 e 4 também pertencem. Então, tinha que ter o 2 e o 4. Está aqui o 2 e 4. Ok. Tem outro cara que o 3 está na primeira posição? Não. Então, vamos lá aqui, o 3 e o 4. Existe algum par que o 4 está na primeira posição? Não. 1 e o 3. Tem algum número que o par ordenado que o 3 está na primeira posição? Está aqui, ó. Se um 3 está pertence à relação e um 3 e 4 também, eu preciso ter que 1 e o 4 também pertencem à relação. Está aqui. Perfeito. O 2 e o 4. Existe algum número que o 4 está na primeira posição? Não. 1 e 4. Pronto. Então, esse cara daqui, ele é uma relação transitiva, tá, pessoal? Relação transitiva.
cuidado aqui, pessoal. Pessoal, 1 e 4, mas não tem nenhum outro par ordenado que o 4 está na primeira posição. Então, está satisfeito, tá, pessoal? Porque, para aqui, ó. Se isso daqui acontecer, ó, eu tinha 1 e 4 perto de relação, mas eu não tinha isso. Então, ok. Tá satisfeito, tá, pessoal? Tá satisfeito, tá? Ok? Até porque isso aqui vai ser falso, né? E falso em qualquer coisa, né? Na implicação, né? Falso e verdadeiro na implicação é verdade, né? O que não pode é verdadeiro e falso, né? Ok? Mas, ou seja, isso aqui é falso, né? Nesse caso aqui, ó, 1 e 4, né? Ó, 1 e 4 pertence à relação? Pertence. O 4 e 1 pertence? Não. Então, isso aqui é falso. Falso em qualquer coisa é verdadeiro. Logo, vai estar satisfeito. Ok, pessoal? Então, na verdade, esse cara aqui, ele satisfaz essa condição aqui da transitividade. Ok, pessoal? Beleza? Tem mais aqui? Ah, deixa eu ver se é a última coisa, né? Não. Fala, Deus do céu. Fala, Deus do céu. Vamos lá, né? Fala, Deus, 67 slides. Eu tô igual uma... Não vai dar tempo. Tô igual uma tartaruguinha. Sim, aquela relação de A mais B sendo par dos inteiros, né? Vamos ver. A gente viu que ela é o que mesmo? Reflexiva, simétrica, ela não é antissimétrica. Será que ela é transitiva, né? Bom, como ele fez prova por generalização, não mostrou um contra-exemplo, porque é bem capaz de ser transitiva, né? Então, vamos provar que ela é transitiva, né? Ó, na definição, eu estou dizendo 3 números x, y, z pertencente a A. No meu caso, A é inteiros. Então, na minha prova, eu vou dar nomes a 3 bois, tá? C, D e E inteiros quaisquer. Pronto. Já que nessa relação, o conjunto é um inteiro, ou seja, A é um inteiro, tá? Sejam C, D e E inteiros quaisquer, tá? Tranquilo. Beleza. Ok? Então, aqui, ó, se isso daqui, qual a hipótese? C, D pertence à relação e D e E pertence à relação. Ou seja, se esse cara pertence à relação, significa que C mais D é par e D mais E é par. A definição da relação aqui, ok? Se CD é par e DE é par, olha a definição de números pares. Então, existem inteiros, eles chamam aqui de K e L, né? Tal que C mais D é igual a 2K e D mais E é igual a 2A, a definição do número par. N é par, então existe número inteiro K, tal que N é igual a 2K. Só que o meu N aqui é C mais D aqui e D mais E aqui, ok? Logo vai existir 2 inteiros para cada um, né? C mais D, tal que é igual a 2K, e D mais E é igual a 2L, tá? Para esse cara, para que o X e o X e pertencem à relação, tem que provar, né, que o C e o E são pares, né? C e E tem que ser par. Eu tenho que chegar a isso, que C mais E é par. Dado que eu sei que C mais D é par e D mais E é par. Então, ele fez o seguinte, ele somou esses dois caras aqui, ó, C mais D e D mais E. Tá? Como eu sei que C mais D é 2K e D mais E é 2L, ficou isso daqui, tá? Próximo slide, ó, só continuação, próximo slide. Continuou daqui, ó. 2K mais 2L, tá? Só que aqui ficou o seguinte, ó. Eu tenho 2D, né? Então, fica C mais 2D mais E. Isso é igual a 2K mais 2L, ok? Botando os dois Ds para cá, eu fico C mais E, que eu estou querendo provar que seja par. E aqui eu tenho 2K mais 2L menos 2D. Colocando os dois em evidência, eu tenho que K mais L menos D, tá? Eu tenho que C mais E é igual a 2 vezes K mais L menos D. K e L são inteiros, pela definição aqui de números pares, existem inteiros. D é inteiro, tá? Portanto, essa operação de soma e subtração de inteiro dá um inteiro. Então, 2 vezes o inteiro, ele é par. Então, mostra que C mais E é par. Ok, pessoal? Como C mais E é par, eu sei que esse C mais E, esse par ordenado CE, vai pertencer à minha relação. Portanto, eu parti de 3 números aqui, quaisquer inteiros, e supus que eles pertencem à relação, esses dois pares ordenados, e eu cheguei que o par ordenado CE também pertence à relação. De onde saiu esse D? Oi? De onde saiu esse D? Aqui, ó, instanciação, ó, C, D e E. Sejam C, D e E inteiros quaisquer. Esses 3 números estão fazendo o papel do X, Y e Z, tá vendo? Para todo X, para todo isso, para todo Z, só que aqui o professor também usou letras distintas, né? C, D e E. Então, eles estão fazendo o papel do X, Y e Z, ok?
E aí, a hipótese é que CD pertence à relação e D e E pertence à relação. Se pertence, C mais D é par, D mais E é par. Se esses dois caras são pares, é porque existem números inteiros, tal que C mais D é igual a 2K e D mais E é igual a 2L. Somando esses caras e fazendo essa brincadeirinha que ele fez, chegou que C mais E é par. Se C mais E é par, significa que o par ordenado CE pertence à minha relação. Que é exatamente o meu então aqui que eu queria provar, tá? Ok? E aí ele prova que essa relação que nós trabalhamos dele lá, A mais B sendo par, ela é reflexiva, transitiva, melhor, reflexiva, simétrica e transitiva também, tá? Bom, isso aqui é um contra-exemplo, né? No caso, é o caso de uma outra relação, que é A mais B é ímpar, né? Ok? A mais B é ímpar, né? O mesmo caso, inteiro, sendo que A mais B é ímpar, né? E ele mostrou um contra-exemplo simples, né? 1 mais 2 é ímpar, pertence à relação. 2 e 1 é ímpar, pertence à relação. Mas o 1 e 1, ele é par, então não pertence à relação. Isso aqui é um exemplo de uma relação provando que ela não é transitiva com contra-exemplo, tá? No caso aqui é quando A mais B é ímpar. Ok, pessoal? E aí, para fechar, tá? Para fechar, isso aqui é só um sumário mesmo com aquelas definições matemáticas de reflexiva, de simétrica, de antissimétrica e de transitiva, tá? Só lembrando que a antissimétrica tem outra definição matemática, tá? Aqui é só um sumáriozinho do que nós vimos, tá, pessoal? De todo aquele slide, está sumarizando isso aqui. Mais uma vez, só atentando que o antissimetria tem uma definição matemática diferente aqui, tá? Pode ser útil, ok? E para fechar aqui, ó, o conjunto vazio, nós vimos que o conjunto vazio, ele é uma relação, né? E por incrível que pareça, por vacuidade, aquela questão da vacuidade, ó, como ele não tem ninguém, né? Consequentemente, ele satisfaz a reflexividade, né? Porque para todo o x pertencente a A, como A é vazio, não tem ninguém, então satisfaz, né? Ok? Então, o conjunto vazio, ele é uma relação que ele é simétrica, tá? Antissimétrica e intransitiva, né? E também será reflexiva, porque eu sei que ele dizer que não é reflexiva. Porque, na verdade, como não tem nenhum x dentro de A e nenhum xy, ele vai, a condição não ser satisfeita, tá? É só um adendo, né? Que o conjunto vazio é uma relação que ela é reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva, tá? E para fechar, na verdade, para fechar mesmo, o senhor já falou várias vezes para fechar, porque aqui é exercício não tem nada, tá? Isso aqui é só assunto da próxima aula, tá, pessoal? Da aula de amanhã, que é essa aula gravada, tá? São esses dois casos de relações, que é a relação de equivalência e a relação de ordem parcial, tá? Só para dar um spoiler da próxima aula, que é uma relação binária equivalente, pessoal. É uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva. E quando é que a relação é de ordem parcial? Quando ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá, pessoal? Então, bom, quer dizer, para provar que a relação ela é de equivalência, eu tenho que provar que ela é reflexiva? Isso. Tem que provar depois que ela é simétrica? Exatamente. E depois eu tenho que provar que ela é transitiva? Isso. Eu tenho 3 provas embutidas dentro dessa prova aqui. Ou seja, está na relação, eu quero provar que ela é de equivalência, eu tenho que provar isso, isso e isso. E de ordem parcial da mesma forma. Eu tenho que provar que ela é flexiva, antissimétrica e transitiva, tá? Mas são relações importantes que aí vai ter uma aula só para ela, tá, pessoal? Somente essa relação de ordem parcial, tá? Somente essa daqui, tá? São relações importantes, ok? Mas isso aqui é só um spoiler da próxima aula que a gente vai falar sobre esses 2 tipos de relações. Relação de equivalência e relação de ordem parcial. Equivalência, quando ela é reflexiva, simétrica e transitiva, e relação de ordem parcial, quando ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá, pessoal? E aqui fecha, tá? Às vezes aparece aqui 66, já parou, cadê o 67? Porque eu estou cortando alguns slides, professor, tá, pessoal? Aqui eu não usei todos os slides que o professor Samir usou dessa aula, porque alguns que eu considerei que não havia necessidade aqui, tá, pessoal? Não estou falando mal do professor Samir, tá? Só que tem alguns que eu achei que, para mim, não, né?
O professor está usando o slide, o professor ainda está falando mal dele, que é isso. Só alguma pergunta, alguma dúvida? Caso contrário, eu irei fazer a chamada de vocês. Eu vou só parar a gravação aqui, tá? Só para não gravar aqui a